Queridas irmãs, queridos irmãos, família Cristo Redentor, que a paz do Senhor seja convosco. Nós vamos tecer algumas reflexões a partir de uma mensagem de Emmanuel, numa homenagem às mães. A mensagem intitulada Mãe. Nós sabemos que, apesar da condição de ser mãe, da condição da maternidade, deva ser lembrada durante todos os dias, entre os 365 dias do ano. Um deles se diferencia por se fazer uma homenagem a estes seres tão especiais, que são as mães. Para nós que vivemos no Brasil, temos esse dia considerando o segundo domingo do mês de maio. Visualizamos então que o fato da mulher se tornar mãe, ele inicia com uma pequena mudança. E essa mudança ela vai se estendendo à totalidade a partir do início, do momento da concepção, passando pelo período gestacional e prosseguindo pelas sucessivas etapas do desenvolvimento humano, considerando que estamos passando por um processo evolutivo, um processo meramente educativo. Na perspectiva espírita, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e na questão 890, ele questiona então aos imortais: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Respondem os imortais: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Nós podemos visualizar que Jesus vem nos falando da maternidade, da paternidade, e ele já nos disse que nós devemos honrar. Honrarás pai e mãe. Nós vemos então que os espíritos que vêm nos trazendo uma releitura, nos trazendo de uma forma em que se nos torna compreensível, de acordo ao nosso grau de evolução, a linguagem, as mensagens que Jesus nos trouxe. Então os espíritos vêm e eles nos esclarecem que ser mãe se trata de um compromisso. Porque perante as leis de Deus, essa é uma oportunidade de evolução que vem por meio da reencarnação. E a reencarnação é uma lei de equilíbrio.
nós vemos então que esse processo evolutivo, ele possibilita que os pais dispensem um amparo necessário para que esse espírito que vem na condição de reencarnante possa desenvolver-se nessa trajetória em novos aprendizados. Afinal, a doação de si para a evolução daquele que nasce, aquele que vem na condição de filho, na condição de filha, possibilita que a mulher ela venha a exercitar o amor incondicional. E esse exercício vem diante daquele que pode ser um amigo ou não. Pode ser um amigo que ali está, mas que não se pode esquecer que pode ser o momento também de alguém que, não sendo tão amigo, necessita de um momento de reconciliação, para que a partir desse momento que é presente, se possa reescrever, ou melhor dizendo, construir uma nova história. É importante compreender que dentre os componentes do lar, no contexto da família, existe uma pessoa que se destaca, exercendo um papel que é importantíssimo. Todos têm o seu papel. É o papel de pai, é o de mãe, é o de filho, irmão, tio, tia, os diferentes graus de parentesco. Mas entre esses papéis, no contexto da família, existe aquele que tem um certo destaque. É o papel de mãe. Afinal de contas, a mulher mãe, a mãe, ela tem a responsabilidade de ser a guardiã do lar, trazendo orientação, amparo a todos aqueles que usufruem da sua companhia, daqueles que usufruem da companhia uns dos outros naquele mesmo ambiente que lhes propicia a evolução espiritual. Então nós podemos dizer que a mãe, ela é uma representação do braço de Deus. Ela é o braço de Deus materializado. São os braços que vêm e que nos aconchegam, que nos embalam, que nos protegem. E aí nós podemos entender então quando Amélia Rodrigues diz que a maternidade, ela constitui bênção de incomparável significado para facultar à mulher ser co-criadora com Deus. Deus é o Criador. O Pai Supremo e Criador de todas as coisas. E a mãe, essa condição de maternidade permite que a mulher seja co-criadora com Deus. Eu vou narrar, fazer uma leitura, tentando fazer uma narrativa de um texto, um conto trazido pelo irmão X, em que se chama Perto de Deus. É uma mensagem direcionada às mães e que se passa entre uma alma que está prestes a reencarnar na Terra e o mensageiro divino. Então, é um diálogo bastante expressivo, onde essa alma, que será um futuro reencarnante, diz: anjo bom, já fiz numerosas romagens no mundo,
Cansei-me de prazeres envenenados e possíveis e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço, perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. O mensageiro divino então lhe responde: Sabes efetivamente o que aspiras? Que responsabilidade procuras? Replicou então o interpelado. A alma lhe questiona. E vem então seguindo nessa réplica, dizendo: quando quem serve à vida falha, esta é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dá-me instruções. O anjo lhe diz: conseguirás aceitá-las? Responde-lhe a alma: assim espero, com o amparo do Senhor. O mensageiro divino então lhe diz: o céu então te concederá o que solicitas. E a alma então: posso saber sobre o trabalho que me aguarda? O anjo lhe diz: como estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens recolherás destes o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Pergunta-lhe a alma: como assim? O anjo então lhe diz: amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém reconhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar, e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Que mais, então? Diz a alma. O anjo divino então lhe diz: receberás no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com o Todo Misericordioso. Precisarão em tudo de ti, sem que deem coisa alguma. Embora tenhas o direito de fugir à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue. No entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Pergunta então a alma. Responde-lhe o anjo: adorarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza e nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder e ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz. Todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhes o impulso homicida. Por isso mesmo, debalde chorarás, quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, de vez que te acharás perto do todo sábio, e por enquanto o todo sábio é o grande anônimo entre os povos da terra. Questiona mais uma vez a alma: que mais? Responde-lhe o anjo: todas as profissões no planeta são
honoríficas com salários correspondentes às tarefas que são executadas. Mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno e para que não comprometas a obra da divina providência, não terá compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com a determinação de honorários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Não medirás sacrifício para auxiliar, nem absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados, quase sempre por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados. Continua o anjo. Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a servir-se dos restos da mesa. E quando o repouso felicite àqueles que te consumirem as horas, velarás, noite adentro, sozinha e esquecida, entre a prece de Deus, e em razão disso, terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. A alma então diz: anjo bom, que missão será essa? Ela faz essa pergunta ao anjo, envolvida em pranto de emoção e de esperança. Que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe então um profundo olhar e, em um gesto de bênção, lhe respondeu: serás mãe. Nós sabemos que ser mãe, nesses dias atuais, em que vivemos num mundo com tantas dificuldades, em que passamos por um momento de dor, em que estamos vivenciando um momento tão doloroso que é esse momento de pandemia. Nós vemos que as mães, ou toda e qualquer pessoa que traz essa representatividade da maternidade, busca nos resguardar da dor. Vivendo numa sociedade e num momento atual em que é necessário reinventar-se a cada momento. É necessário trazer uma realidade onde assumimos diferentes facetas. Mas, em nenhum momento se perde a essência de continuar a transbordar, a nos ensinar o que é o amor, o que é esse amor incondicional. E, acima de tudo, esse ser que é mãe nos ensina que em cada coração que pulsa existe um ser chamado mãe. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe,
nos fortifique nos princípios do amar e do respeitar uns aos outros. Que nós possamos atender ao convite de Jesus quando ele nos diz honrar a pai e mãe. E assim como nos disse Amélia Rodrigues, que nós possamos entender essa bênção de incomparável significado que é a maternidade. Jesus conosco, agora e sempre.